Então vamos dar continuidade ao estudo em Efésios, nessa série de estudos que nós propomos o tema Por que nossa família precisa de Jesus? Então hoje nós estaremos em Efésios capítulo 6, verso 14. Tá bem? Então vamos ler aqui em Efésios, só que vamos ler um pouco antes também, a partir do 11. Quem pode abrir a Bíblia aí? Efésios 6. Já acharam? Vamos ler a partir do 10? Efésios 6, 10 ao 14. Bem? Diz assim a palavra: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Bem? Aí diz sobre a nossa batalha espiritual, que muita gente tem interpretado de forma errônea sobre a batalha espiritual. E a gente vai falar um pouco sobre 14, sobre dois assuntos importantes, que a gente cingir do cinto da verdade e da couraça da justiça, que é o especifica aí no verso 14. Mas para entender melhor, a gente vai voltar um pouco antes também, para a gente entender do que Paulo está falando aqui. Então, para esse estudo, eu peguei uma Bíblia de estudo do Thomas Nelson, cujo editor é o D. E. Carson, um comentário exegético em Efésios também, do Renner, uma Bíblia de estudo da Fé Reformada, do Sproul, e um comentário bíblico expositivo do Wisby, Warren W. Wisby. Então, essas as fontes aqui para esse estudo. Tá bem? Então, o objetivo dessa aula hoje é justamente que ao final dela a gente possa aprender três coisas importantes. A primeira delas é como a perseverança na verdade se manifesta. Então, se a gente persevera na verdade, como isso se manifesta na nossa vida. Outra coisa que são as implicações que existem em confiar na justiça de Cristo. Quais são as implicações de confiar na justiça de Cristo? Quais são os resultados? E como isso se aplica na nossa vida e da nossa família? Também? Então ele começa o texto falando sobre uma armadura. Primeiro ele fala aqui, no verso 10, ele fala: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, de onde que vem essa força? De onde que vem essa fortaleza em nós? Na força de Deus. Então, a gente se fortalece no Senhor, no seu forte poder. E ele fala aqui para vestir uma armadura de Deus. Outra coisa, de quem é a armadura? Deus que nos veste com essa armadura. E é interessante que essa armadura, nós vestimos essa armadura no momento da nossa conversão. Mas nós precisamos permanecer firmes também. Quando ele fala permanecer firmes, é um verbo grego que também uma alteração dela é você permanecer, além de falar que firme, é você resistir. Então, permanecer firme, na verdade, é você resistir. Porque ele fala aqui para a gente resistir às ciladas do diabo.
para a gente resistir ao diabo. A gente não luta diretamente contra o diabo. A Bíblia fala para a gente resistir. E quando a gente resiste nessa armadura de Deus que nós temos, quando a gente resiste, ele foge de nós. Por causa dessa armadura. Por causa da verdade, por causa da justiça de Cristo. E ele fala aqui contra as ciladas do diabo. Então, nas ciladas do diabo, existem muitas ciladas hoje em dia. Certo? A gente não tem uma briga, uma luta diretamente contra o diabo. Então ele prepara ciladas, prepara armadilhas. Uma dessas armadilhas que a gente vê hoje em dia é justamente o relativismo. O relativismo que não há uma verdade absoluta. Eles excluem todos os dogmas tradicionais. Não há nenhuma verdade absoluta. E se você fala de uma verdade absoluta, você vai contra isso tudo. E você começa a ser um rebelde em relação ao mundo. Porque quando você fala que existe uma verdade absoluta, vão te taxar de preconceituoso sobre as outras verdades que eles dizem que existem. Então vamos ser excluídos de certa forma em relação a isso, quando a gente fala de verdade absoluta. Então uma das ciladas do diabo é essa. Ele suplantar a verdade pela mentira. Foi isso que Romanos fala, lá em Romanos 1. E ele fala aqui sobre os poderes e autoridades. Então nossa luta não é contra os seres humanos. Já vi muita gente querendo até expulsar demônios, batendo na pessoa. Entendeu? Então, na verdade, você não tem uma luta contra os seres humanos. Há um poder por trás disso. Qual o poder que está atrás da cultura woke? Qual o poder que está por trás do comunismo? Qual o poder que está por trás do relativismo? Há um poder espiritual, onde se formam ciladas para que os filhos de Deus caiam e se percam. Então ele está falando aqui de uma luta de poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele fala aqui no 13, por isto vistam-se com a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então essa armadura de Deus são todas as armas que Deus nos dá para resistir a isso. É interessante que também na mitologia grega, quando tinham os semideuses, na verdade, para ganhar as suas batalhas, os deuses davam presentes para eles conseguirem ganhar essas batalhas. Davam espada, davam escudo. Entenderam? Então é nesse sentido aqui que Paulo está falando, que ele cita aqui uma armadura romana, justamente para simbolizar essa vestimenta com que nós somos revestidos, a partir do momento que nós cremos. Nós somos revestidos de uma armadura agora. Aí vocês podem ver aí, ficou meio escuro, mas podem ver aí que tem um cinto ao redor da sua cintura e tem uma couraça que tampa o seu peitoral e o seu abdômen. E o cinto, na verdade, vai sustentar tudo isso. Ele vai sustentar a couraça, sustentar a roupa por debaixo. Então, tudo ali é sustentado pelo cinto da verdade. Ele que segura ali e mantém firme. E mantém agilidade na luta. É o cinto. E esse cinto simboliza justamente o cinto da verdade. Ou seja, tudo é baseado na verdade de Deus. Tudo está sobre esse fundamento, o fundamento dos apóstolos, que é sobre a verdade da Bíblia Sagrada, a verdade da palavra de Deus. Então, tanto a justiça de Deus, a gente se encontra isso, a gente entende isso dentro da palavra. A gente entende a graça, o pecado, dentro da palavra de Deus. Então, é ela que vai fundamentar a nossa fé, a palavra de Deus. Por isso que ele coloca aqui um cinto da verdade. Outra coisa aqui que eu encontrei aqui, uma figura na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, do Carson, é justamente uma fileira aí em baixo relevo. É baixo relevo, né, Paulo? Baixo relevo, sempre fala alto relevo. É baixo relevo. Onde vê soldados romanos também e alguns destaques também que a gente pode ver na cintura. Dá para ver na cintura que tem um cinto ali da verdade e a couraça. Então, um baixo relevo do século I de como os soldados se vestiam. Paulo utilizou dessa figura para explicar como Deus nos reveste. Como Deus nos reveste através de uma nova criatura. Isso vai fazer parte do nosso corpo. Algo que Deus nos deu. Entende? Então, a armadura, a gente tem muitas peças que a gente vê por aí, né? As pessoas se vestindo de armadura, colocando figuras que a gente, na nossa luta direta contra o diabo, usando a espada, usando o escudo, usando a couraça. Mas, na verdade, isso simboliza a nossa conversão.
nós como nova criatura em Cristo. Então, Deus nos faz uma nova criatura e nos capacita com a sua justiça, com a verdade da palavra e com a espada do conhecimento. Tudo isso, com o capacete da salvação, tudo isso para representar essa nova criatura que Deus cria na conversão. E ele simboliza isso por armadura romana. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é um perseverar na verdade da palavra de Deus. Você perseverar nela. Tem muita gente que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e mesmo assim continua com a mesma vida, continua ateu. Mas aqui nos ensina a perseverar na palavra de Deus. É um conceito que envolve viver de acordo com os ensinamentos e com os princípios bíblicos, de forma constante e firme. Você não deve, isso que é você resistir, você tem uma constância na palavra de Deus. Você não tem um grande avivamento e depois cai nos mesmos pecados e permanece lá caído. É que a gente vê muito no meio pentecostal, é justamente isso. Você tem um grande avivamento, entre aspas, as pessoas choram, se abraçam, mas durante a semana, durante o mês, continua a mesma vida de antes. Apenas foi um emocionalismo exacerbado, uma grande emoção que eles viveram. Uma cartaz espiritual no corpo. Algumas pessoas chegou a tremer, a embolar a língua, porque está nessa cartaz emocional, num clímax emocional. Depois cai tudo. Eu lembro de Sansão, sempre lembro de Sansão, que ele tinha essa força, depois não tinha a força, porque ele era bastante inconstante em permanecer na palavra. Ele é um exemplo de juiz que mais desobedeceu a palavra de Deus. Tudo que Deus falou porque ele não devia fazer, ele foi lá e fez. Porque ele era nazireu, então ele não podia nem cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, ele não podia cortar o cabelo, bebida forte, e não comer coisas relacionadas a cadáveres. Então ele fez tudo isso. E no final ele perdeu toda a sua força. Então a gente precisa ter uma constância, mesmo diante das dificuldades, das dúvidas e das pressões externas. A gente precisa perseverar. Porque muita gente vem uma pressão, vem dúvidas, vem dificuldades, elas decaem na perseverança. Elas começam, não, vou fazer aqui do meu jeito para ver se dá certo. Vou me esforçar agora do meu jeito para ver se dá certo. Então essa perseverança se manifesta de várias maneiras, como a gente vai explicar aqui. E revestir-se da armadura de Deus, como eu estou explicando, é justamente revestir-se do nosso Senhor Jesus. É revestir-se dele. Quem pode ler aí Romanos 13, 12 a 14. Romanos 13, 12 a 14. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as armas das trevas e revestimos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e nada nos ponhais para cá tocante às suas concupiscências. Amém. Vocês viram aí que você falou das armas da luz, que ele cita de novo essas armas da luz, é aquilo que Deus nos dá para justamente resistir a essas tentações que ele falou aí, a todos esses pecados que ele enumerou, que a gente fugir deles. Ele nos dá força pela sua graça a resistir a essas tentações, que pode vir da nossa carne, do próprio diabo e também do mundo. Então ele nos dá força, nos dá armas para resistir a isso, são os meios de graça. E a gente se reveste, na verdade, de Jesus Cristo. O que é revestir-se? É você andar como Ele. Por isso que ele fala em caminhar e andar. Você andar como Jesus. Caminhar como Ele é você ser imitador dEle. Então, quando tem uma tentação, quando tem uma dificuldade, aí você pensa, o que Jesus faria? O que Jesus fez? Como Jesus reagiu? Como alguns dos apóstolos reagiram? Entenderam? Paulo fala isso, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É a gente seguir esse tipo de comportamento. A gente fugir do pecado
e se comportar, imitar os passos de Cristo. Isso é revestir, é mudar nosso comportamento, mudar nossa, é andar, viver num mundo de pecado, mas vivendo em piedade, contrariando o mundo. E não só isso, você revestir de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também isso também tem um sinônimo para isso também, que a gente vê em Efésios 4, 24, que é você se revestir, você se vestir do novo homem criado em Cristo. Ou você reveste do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do novo homem criado em Cristo. Em Efésios 4, 24, fala sobre isso, para a gente se revestir do novo homem. Essa é a nova criação. Deus, através de Cristo, através da sua graça e misericórdia, nos fez uma nova criatura. Nos fez outra coisa. Nascemos agora do Espírito, não mais da carne. Quando Adão pecou, ele absorveu uma natureza pecaminosa. A natureza dele mudou. Entenderam? Ele ficou escravo do pecado, escravo dos seus desejos, da sua vontade. Quando Jesus veio e nos recriou, para tirar aquela natureza adâmica, ele nos fez nova criatura e nos deu capacidade para resistir ao mundo. E a nós mesmos, né? Como muita gente fala que nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nossas próprias tentações. Alguma dúvida até aí? Sobre isso? Calel, nenhuma? Então, isso que é revestido da armadura de Deus. Você ser nova criatura. Então, muita gente desvia disso, pensando só na armadura do Império Romano, pensando na espada, você usar a espada. Fica só no simbolismo e esquece que, na verdade, está falando de uma nova criação em Cristo. De um novo andar em Cristo. Isso que é se revestir da nova armadura. Isso se apoia em quê? Em duas coisas. A primeira aqui no verso 14. Ele continua, claro, nos versículos anteriores. Mas aqui ele fala de duas coisas. Do cinto da verdade, fundamentar-se na palavra de Deus, e na justiça de Cristo. Então, tudo que a gente resiste, tudo que a gente vence, essa vitória sobre o pecado, é baseado não nos nossos méritos, mas na justiça de Cristo. Tudo bem? Então, a ideia central desse verso aí é colocar em prática os ensinos da Bíblia e firmar-se na justiça de Cristo. Essa é a ideia que a gente precisa entender sobre a armadura de Deus. A gente colocar em prática os ensinos. Viver esse ensino. Andar no fundamento dos apóstolos. Viver uma vida de piedade. Viver uma vida de perdão, de perdoar. Uma vida de paz com Cristo. E firmar-se na justiça de Cristo. Porque se a gente não firmar na justiça dele, a gente entra em total desesperança. Porque a gente não é capaz de viver uma vida justa sem ele. Que nem ele fala em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Então a gente precisa da justiça de Cristo para que a gente possa andar nos passos de Cristo. Tá bom? Então, como a perseverança, na verdade, ela se manifesta no crente. Perseverar na verdade. Como que ela se manifesta na prática? Porque a gente precisa visualizar isso. Tá? Porque muita gente fala que vive na palavra de Deus, mas não manifesta nada, nenhuma mudança. Não tem nenhuma evidência no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua forma de caminhar, na sua forma de reagir aos problemas. Não manifesta nada, manifesta justamente o contrário. E alguns, se dizendo, professando ser cristãos, acabam, na verdade, sendo piores que os pagãos. Piores que os gentios. Causando, por isso que a gente vê tantos escândalos assim, que a gente vê nas igrejas. Porque esse fruto não se manifesta. Tem muita gente que, para manifestar que você é convertido, manifestar que você é uma nova criatura, é necessário que você apenas fale em línguas, ou profetiza. Mas, na verdade, o que manifesta que você realmente é uma nova criatura, é que você manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Quem aqui, por exemplo, tem dificuldade com a paciência? Acho que todos nós temos isso. Todos nós, é uma luta constante da nossa impaciência. E o domínio próprio, o domínio do nosso corpo, dos nossos desejos. É uma dificuldade muito grande, mas no Espírito Santo, ele nos dá força para resistir. Ele nos dá força para vencer. Cristo venceu. Por isso que a gente se apoia na justiça de Cristo, porque Cristo venceu.
Então ele é a nossa vitória sobre tudo isso. Por isso que a gente tem que firmar na palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus e firmar a justiça de Cristo. Então o primeiro ponto que eu coloco aqui sobre perseverar na verdade é você ter um compromisso com a verdade. Então você precisa assumir um compromisso de cumprir tudo que a Bíblia nos ensina. É possível? É impossível? Depende de quando você se entrega ao senhorio de Cristo. Então, primeira coisa, nós nos dedicamos a estudar a Bíblia? Quantos minutos nós dedicamos a ler, a meditar, a orar a Bíblia durante o nosso dia? Quantos minutos a gente faz isso? Então, o nosso compromisso se manifesta numa dedicação ao estudo, à leitura. A gente dedica um tempo para isso, para ler, para meditar na palavra. Então, investir o tempo na leitura e meditação nas Escrituras, buscando entender e aplicar os princípios básicos da fé justificadora. E não é só isso, você lê, ter o seu momento devocional, mas também ouvir sermões. Ouvir alguém lendo a Bíblia, ouvir sermões na igreja, bons sermões na internet, porque tem muitos ruins também. Tá certo? Então a gente tem que ter essa diligência em buscar a palavra. Não tem como eu falar que ando segundo Cristo se não conheço nada da palavra. Como Josias, eu falei anteriormente. Josias e o povo de Israel achavam que estavam andando certinho. Mas na verdade eles não tinham a palavra, que a palavra tinha se perdido. No momento que eles acharam as Escrituras dentro das paredes do templo, eles viram que estavam fazendo tudo errado. Porque não tinham a palavra de Deus. Vamos ler uns textos aí. Em Josué 1:8. Vamos ver aí. Josué 1:8, 2 Timóteo 3:16, 17. Calel vai ler o Salmo 119 e 105. Ele diz que está lendo o Salmo 119 todo dia. Isso. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar no teu caminho e serás bem sucedido. Amém. Alguém pegou 2 Timóteo 3,16 ou Hebreus 4,12? Calel, 119, 105, já achou aí? Pode ler, bem alto aí. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Amém. Tem até música, né? Vocês estão percebendo como o nosso compromisso com a verdade é tão importante? Perseverar na palavra de Deus? A própria Bíblia nos ensina isso. Alguém pode ler o outro versículo aí? E falar primeiro qual que está lendo, depois ler. Tem Hebreus 4,12. Pega Tiago 20. Hebreus 4,12. A não ser que eu tenha digitado errado. O que acontece? Amém. Porque a palavra de Deus é Amém. viva e eficaz, a mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Jamais Amém. Você vê o poder transformador da palavra no ser humano, que é o poder de Deus. Você fala do evangelho como o poder de Deus. Então, quando você lê, está sendo manifestado em você o poder de Deus, transformador. Paulo escolheu algum? Tiago 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso. Então, quando a gente lê a Bíblia, mas não pratica, a gente está mentindo para nós. A gente está vivendo uma mentira. A gente lê, mas não pratica. A gente vê sermões atrás de sermões, mas continua não praticando a palavra de Deus. Muita gente fala, não, isso aí não é para mim. Isso é para você, não é para mim não.
Isso é para os outros. Então ele se apoia na própria justiça. Como que, além disso, também compromisso com a verdade se manifesta na obediência. Isso envolve a obediência. Colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, mesmo quando isso é desafiador ou impopular. Você obedecer à Bíblia, ainda mais hoje em dia, né? Como é impopular você colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, demonstrando um compromisso pessoal com os valores do reino de Deus, os valores eternos. É interessante que esse negócio desafiador e impopular, porque se você menciona em algum momento ser cristão, você já se torna impopular. Então, no futuro próximo, talvez já você mencionar que é cristão, você vai ser perseguido. Então, você mencionou que é cristão, você já é fanático. Entenderam? Então, quando fala já, não, ele é cristão, então é fanático. Alguns falam cristão já como fundamentalista. Já vai contra toda a cultura, toda a nossa cultura. Então, o que eles querem fazer? Eles querem que você seja o cristão que eles querem, como o cristão deve ser. E a gente vê isso muito na Globo hoje em dia. Ele mostra como cristão que eles não querem e como os cristãos que eles aceitam. Entenderam? O cristão que eles não querem é aqueles que eles falam que são intolerantes. Aqueles cristãos que não apoiam o aborto, aqueles cristãos que apoiam o conservadorismo, o patriarcado, e aqueles que apoiam a questão dos papéis homens e mulheres. Eles querem pessoas que apoiam o aborto, pessoas que apoiam o homossexualismo e pessoas que apoiam toda essa cultura. E aceitam e vivam junto em comunhão. Então eles estabeleceram um tipo de cristão que é para a gente ser. Só que a gente tem que colocar em prática esses ensinamentos da Bíblia, mesmo sendo chamado de fundamentalistas, mesmo sendo impopular, mesmo sendo descartado pelo grupo, mesmo que a gente ande sozinho na escola, sozinho no trabalho, mas a gente permanece com os valores eternos do reino de Deus. Porque isso aqui tudo passa. Vamos ler um interessante aqui, colocar em prática. É uma figura que Jesus coloca em Mateus 7, 24 a 25. Eu já vou contar aqui como é que é a história, que é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. O que ele está comparando a isso? O que ele compara a quem ouve a palavra de Deus e não pratica? Lembra do texto? Ele está comparando a quê? A casa? Isso, mas quem não pratica a casa na areia. Entendeu? Ou seja, aparecem essas questões desafiadoras, essas questões impopulares, e a gente é balançado e negocia nossos valores para seguir o grupo. Só dessa vez. Não, rapidinho, depois eu peço perdão. Ninguém vai ficar sabendo, minha mãe não está aqui, eu vou fazer. Minha mãe não está aqui mesmo, ninguém vai me recriminar agora. Ninguém vai saber. Se você não contar, eu não conto. Então ninguém fica sabendo. Mas não é assim, a gente não pode negociar a verdade da palavra. Lembra também Romanos 2,13? Romanos 2,13, João 13, 17. Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Ou seja, aquele que pratica a palavra de Deus. Certo? Porque, na verdade, quando você pratica a palavra de Deus, é justamente quando você já exerceu sua fé. Você já nasceu de novo. Aí você pratica a justiça de Deus. É João 13, 17. Bem alto. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Isso. Então, onde está a nossa felicidade? Em praticar a palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes, se vocês colocarem isso em prática. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Nenhuma pergunta? Tá bom. Espero que tenha entendendo tudo aí. Então, por que a gente precisa fazer isso? Algumas coisas que a gente precisa entender. Por que a gente deve perseverar na verdade?
Então, um dos motivos que a gente deve perseverar é que quando a gente não pratica, a gente está mentindo para si mesmo, que eu não falei antes. Então, mentimos e não praticamos a verdade quando professamos crer em Cristo, mas não praticamos a sua palavra. Então, nós estamos mentindo para nós mesmos. E quando a pessoa se professa ser crente e age como pagão, é pior que o gentil. É muito pior. Esse é aquela pessoa que Deus vomita da sua boca. Aquela pessoa morna, que afirma ser cristão, mas age pior que o pagão. Entende? É isso que João fala, que a gente não deve nem sentar à mesa para comer com ele. Ele não fala para você sentar à mesa com o incrédulo, porque senão, se fosse assim, a gente teria que sair do mundo. O que ele fala? Que a gente não deve nem sentar, nem ter contato com pessoas que se dizem cristãs e agem como pagão. É isso que a gente não deve ter contato, que ele fala. E esse é pior ainda que o pagão, porque Deus vomita da sua boca, é a pessoa morna. Aí ele fala, quem dera você se fosse frio ou fosse quente. Mas já que é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Está lá em Apocalipse. Então é por isso que a gente tem que perseverar na palavra de Deus. E não agir de uma forma na igreja, ou dentro de casa, e agir de outra forma na escola ou no trabalho, ou na rua, ou nos passeios. Lucas 6,46 e 1 João 2,4. Para mim está embaçado, mas dá para ver aí, né? É porque eu estou com o óculos de perto. Quem achou pode ler aí. Pode ler também, cara. Se achou, pode ler. Lucas 6,46, 1 João 2,4. Achou? Pode ler, então. Por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que vos mando? Isso. É hipocrisia, né? Revela a hipocrisia. Por que estão me chamando de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Entendeu? Então, estão chamando a nossa atenção aí. Está nos exortando a praticar o que ele manda. Senão a gente não é nem digno de chamar ele de Senhor. Entendeu? Senhor, a gente reconheceu o senhorio dele e segui-lo. Pode ler. 1 João 2,4. Pode ler, Paulo. 1 João. Pode? Mas não guarde o seu mandamento. Esse é mentiroso e a verdade não está nele. Exatamente. A verdade não está nele. Se faz mentiroso. Outra coisa que a gente não persevera. A gente diz que é cristão, mas não persevera em praticar. Que a gente não entra no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus aqueles que não fazem a vontade de Deus. Entenderam? Porque aquele que foi restaurado, aquele que foi chamado, foi predestinado e foi salvo, ele pratica a vontade de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus, mesmo que profetize, mesmo que expulse demônios, mesmo que fale em línguas, mas não faz a vontade de Deus, não entra no reino de Deus. Mesmo que externamente sejam cristãos convictos, aparentemente, né? Vamos ler Mateus 7, um texto famoso aí também. Mateus 7, do 21 a 23. Vê aí, Calel. Lê mais, Calel, participa mais. Mateus 7, 21 a 23. Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsaremos demônios, não então eu gerei para onde? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso, vocês que praticam o mal. Ou seja, eles faziam tudo isso dentro da igreja. Todas essas coisas. Com certeza eram pessoas ovacionadas por profetizar, adivinhar CPF dos outros, né? Expulsar demônio, falar em línguas, manifestar maravilhas. Mas Jesus fala para muitas dessas pessoas, vocês que praticam o mal. Então Deus olha para como a gente age, como a gente anda. Não manifestação de dons. Manifestação de dons
não é garantia de que você é um cristão, de que você nasceu de novo. Porque até o diabo ele manifesta dons. Então é aquele que faz a vontade de Deus é que realmente é um cristão convicto. E a gente acaba reféns do relativismo, negando os dogmas principais da fé cristã. Então, quando a gente não estuda a palavra, a gente cai fácil, a gente é presa fácil dos modismos que surgem por aí. A gente vê uma palavra bonitinha, uma palavra psicologizada, uma palavra que mexe com as suas emoções, mas você não está fundamentado na palavra. Então, você é facilmente enganado. Você é facilmente enredado por um caminho de relativismo e de negação de dogmas básicos do cristianismo. E a gente acaba dentro de uma seita sem perceber. Porque a gente não perseverou na palavra de Deus. Também se manifestam em exemplos para os outros. A gente tem que ser exemplo para os outros. Já a pessoa está interessada no reino de Deus, está interessada em ler a palavra, mas quando olha para nós, ele vê uma pessoa pagã, uma pessoa que ele esperava que fosse cristã, que andasse como cristão, e não se engane, eles estão nos vigiando, eles estão nos olhando. Quando eles sabem que somos cristãos, eles ficam de olho em nós. Qualquer deslize, olha lá, aponta o dedo. Olha lá o cristão fazendo aquilo. Como se o cristão fosse perfeito e fizesse só o que é certo o tempo todo. Então a gente tem que se preocupar com isso, porque quem se persevera na verdade, ele é exemplo para os outros. Então é ser uma testemunha viva da verdade de Deus, refletindo seus ensinamentos em ações, palavras e atitudes. Reações também. Quando você é provocado, como você reage? Então tem todos esses textos aí. Vamos ler 1 Pedro 2,12. Depois eu vou mandar esse slide para vocês. Você pode continuar lendo e vendo os outros textos. 1 Pedro 2,12. Está no finalzinho. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorificando a quem? A Deus que te para a situação. Amém. Então, até os gentios, até os pagãos, quando vê as suas boas obras, seu comportamento diante de Deus, eles estão glorificando a Deus, estão reconhecendo em você, segue a Cristo. Então, até nisso, nós glorificamos a Deus como damos exemplo. Os gentios glorificam a Deus assim. E exemplo para os outros no nosso crescimento em santidade, em piedade, numa vida de piedade. Vamos ler só a 1 Tessalonicenses, pegar as mais textos difíceis de achar, viu? 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Dá uns textos mais difíceis de achar aí. Pois quando ainda estávamos com vocês, eles que iam passar na casa do som. O que de fato aconteceu e é conhecimento de vocês. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. 1 Tessalonicenses. É 4, 3 e 4. Pois a vontade de Deus é santificada. A vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Amém. É isso. Então, tudo isso aí que se manifesta a verdade é uma vivência na verdade. Primeiro a gente falou, antes disso a gente falou dos motivos do compromisso com a verdade e agora a vivência nessa verdade. Como é que a gente vive essa verdade? Comunidade de apoio. Como é que a gente vive em comunidade de apoio? Essa é uma das coisas que a gente persevera na verdade, é você congregar. Então você persevera na palavra de Deus quando congrega. Em Hebreus fala que para a gente não deixar de congregar.
engajar-se em uma comunidade de fé que encoraja e desafia pessoas a permanecer na verdade. É isso que a comunidade, que a igreja faz com todos nós. Nos encoraja a permanecer na verdade. Então a convivência com os outros crentes fortalece essa perseverança. Conviver com outros. Por isso que a gente vê muitos desigrejados caírem em questão de santidade, questão de conhecimento da palavra. Eles caem, porque não tem vem os problemas, ele age do jeito que ele acha que é melhor. Não tem um aconselhamento de alguém mais experiente, por exemplo. Então essa parte de não deixar de congregar está lá em Hebreus 10. Mas a gente vai ler aqui Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Pode ler. É, né? 133. 1. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Isso, bom e agradável. Que vivamos em união. Outra coisa que a gente vive a palavra da verdade é justamente fortalecer a nossa fé. A palavra, ela cria fé. Ela produz fé em nós. Enquanto mais dedicamos à palavra de Deus, a nossa fé é alimentada pela palavra de Deus. E isso é fundamentado nas promessas de Deus. A gente crê nas promessas de Deus, a profundeza da verdadeira perseverança está enraizada na confiança nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel e que Sua palavra não falha. Então a gente confia nessas promessas. Amém? A Sua palavra não falha. Depois a gente pode ler todos esses textos aí. O motivo para a gente viver a palavra de Deus é que se a gente viver de acordo com nossos próprios planos, desprezando a palavra de Deus, isso resultará em desgraça. É o que fala em Jeremias 6,19. Vamos ver aí? Profeta Jeremias 6,19. Ainda em Jeremias também, capítulo 17, 5 e 6. 2 textos de Jeremias. Por que tanto Jeremias? Porque Jeremias justamente destaca o desprezo da palavra de Deus no tempo dele. Que Deus nos chamou justamente para chamar a atenção do povo que estava desprezando a palavra de Deus. E as consequências disso foi justamente o cativeiro da Babilônia. Foram maiores desgraças que aconteceram no povo judeu. 6,19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Agora o capítulo 17, 5 e 6. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando vier algum vento. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Exato. Tudo isso é resultado do desprezo da palavra de Deus. A gente não perseverar nela. Perseverar em estudá-la, perseverar em praticá-la, em vivê-la. E quando você não congrega, na verdade você está revelando duas coisas. Rebelião e egoísmo. Quando você não congrega. A gente pode ver em Provérbios 18, 1. E Eclesiastes 4, 9 e 10. Vamos ler um pouco do Velho Testamento agora. Provérbios 18, 1. Eclesiastes 4, 9, 10. Acharam? O solitário busca o próprio interesse, se opõe à verdade, a verdadeira sabedoria. Isso. O Eclesiastes. Alguém achou o Eclesiastes? 4.
4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor carga de seu trabalho. Porque se caírem, se levanta companheiro. Ai, porém, que estiver só, pois cair não haverá quem o levante. É exatamente isso que acontece com o desigrejado. Ele vai numa declinação total, ribanceira. Outra coisa a gente pode ver aqui, uma das coisas que a gente precisa aprender nesse texto, é justamente as implicações em confiar na justiça de Cristo. Primeira coisa que gera segurança espiritual, que é uma justificação diante de Deus. Ao confiar na justiça de Cristo, o crente acredita que sua posição diante de Deus não é baseada nas suas próprias obras, mas na obra redentora de Jesus Cristo. Isso traz uma profunda sensação de segurança, sabendo que está aceito e amado por Deus, independentemente das suas falhas. Imagina uma pessoa em outras igrejas que não tem esse tipo de segurança, porque na verdade, em muitas outras igrejas que não são reformadas, elas nem sequer mencionam a justificação pela fé. Eu só ouvi falar profundamente, eu via uma coisa lá durante toda a minha vida em Cristo. Depois que eu conheci a doutrina reformada, que eu vi conhecer realmente a justificação pela fé. E como isso, você não saber isso, te dá insegurança. O próprio Lutero quase ficou louco de tanta insegurança, por não conhecer a justificação pela fé, porque ele achava que dependia dele, e isso o desesperava, não trazia segurança nenhuma. Ele buscava várias fórmulas de pessoas mais sábias, mais velhas, e cada um dava uma fórmula diferente, mas nunca dava certo. Ele sempre falhava, e sempre que falhava, para ele já estava no inferno. Então, no meio pentecostal acontece isso. Se você cometeu uma falha, vai para o inferno. Aí você se arrepende e volta para o céu. Se falhou de novo, volta para o inferno de novo. Então gera uma segurança muito grande na pessoa. E muitas pessoas até não consigo, vou sair. E preferem ficar na vida no mundo do que ficar na igreja. Porque não conseguem, pelo seu próprio esforço, fazer a vontade de Deus. E esquece que a nossa vida é baseada na justiça de Cristo, não nas nossas obras. Apesar das nossas falhas. É isso que gera segurança em nós hoje. Segurança da salvação. Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma? Vocês não querem participar? Outra implicação dentro da segurança espiritual é a liberdade da culpa. Isso também era muito ruim na questão do Lutero também, de outros puritanos reformadores. A questão da nossa culpa. A gente não consegue se livrar da culpa. E isso, a justiça de Cristo, nos dá essa segurança. Porque a confiança na justiça de Cristo liberta o crente do peso da culpa e da condenação. Quem sabe de qual Romanos 8:1? Sem colar. Romanos 8:1. Tem até um hino. Oi? Não. Não. Exatamente. Romanos 8:1. Né? E isso vem dar uma completude no final de Romanos 7. Porque no final de Romanos 7, ele vai falar justamente aquilo que eu queria fazer, não consigo fazer. Eu tento fazer o bem, mas acabo fazendo mal. Mas graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Lutero estava numa situação no final de capítulo 7. Aí depois que ele conhece a justificação pela fé, ele está no início do capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa verdade permite que os crentes vivam numa esperança e confiança plena na sua redenção. Então a gente é livre da culpa. Ninguém pode intentar alguma acusação contra o crente. É Cristo quem o justifica. Então ninguém mais pode te acusar de nada. E isso que vão fazer muitas vezes. Vão te observar e vão te acusar se você cometer algum deslize. Mas você se apoia na justiça de Cristo. Entenderam? Essa é a confiança, nossa confiança. A justificação pela graça, ela tem uma ênfase na graça. Uma dependência da graça. Viver confiando na justiça de Cristo enfatiza que toda a nossa salvação é um ato da graça divina, não nossa. É um reconhecimento de que não poder conquistar a justiça pelos próprios esforços. Isso aí a gente já leu bastante lá em Efésios 2, 8 e 9. Né, que é um dom de Deus.
Continuando aqui, no ênfase na graça, isso gera em nós humildade. Porque quando a gente compreende que a justiça é um dom recebido, e não algo que se ganha, que se promove, promove uma atitude de humildade, reconhecimento de que todos são pecadores e precisam da graça de Cristo, o que fomenta um ambiente de compaixão e perdão. Por que isso é gerado? Porque a gente sabe que quando a gente vê um irmão em pecado, a gente foca, dá ênfase na graça de Deus. A gente não julga o tempo todo, você está em pecado. Mas a gente pode encorajá-lo a se arrepender, a depender da graça e se erguer por meio da palavra de Deus. Então, sabendo que você também é pecador como ele, você gera compaixão. Porque você pode cair no mesmo pecado que ele caiu. A Bíblia fala, quando você vê o seu irmão pecando, tenha cuidado para que você não caia também no mesmo pecado. Tudo bem? Aplicações gerais. Perseverar na verdade e justiça de Jesus transforma nossos hábitos, atitudes e reações emocionais. Então, qualquer tipo de reação emocional, você sabe, se alguém pisar no seu calo, qual é a sua reação? Se você você está estudando lá, você está quieto, dá um safanão na sua cabeça, qual a sua reação? Um dia na escola, minha reação foi tão grande, porque tiraram meu boné, eu fiquei tão irado que eu parti para cima dando bicuda no cara. Porque tirou meu boné, deu um safanão que tirou meu boné na sala de aula. Então a gente tem esse tipo de reação quando a gente ainda é um ser natural, não convertido. Depois de convertido, podemos ter essas reações? Ainda podemos, mas nós vamos crescendo em santidade. Nós começamos a ter reações diferentes. Porque perseverar na palavra de Deus, na justiça de Cristo, vai transformar nossos hábitos, nossas reações emocionais. Perseverar na verdade e justiça de Jesus minimiza preocupações e ansiedades. Lembra? Presta atenção, eu falei minimiza. Eu não falei tira completamente nossas preocupações e ansiedades, não. Mas ela minimiza. Tá? Pois o crente sabe que está vivendo conforme a orientação do Senhor. O que resulta em paz superior. Lá em Filipenses 4, 6 e 7. Então o crente ele vive conforme essa orientação, confia em Deus, nas suas promessas, e nossas preocupações e ansiedades são minimizados. Porque o próprio Deus, quando a gente deposita nele as nossas ansiedades, em oração, em petições, em ações de graça, ele enche o nosso coração e nossa mente de paz. Mas a gente precisa fazer isso, nas nossas preocupações e ansiedades. Depositar em oração nas mãos do Senhor. Tudo bem? Perseverar na verdade e justiça de Jesus traz força em tempos difíceis também. Porque obedecer à Bíblia e confiar na justiça de Cristo oferece uma base sólida durante as crises e dificuldades. O crente sabe que Deus é fiel e que sua palavra fornece consolo e direção. Por isso que ele fala de perseverar e se firmar, perseverar na palavra e se firmar na justiça de Cristo. Porque aí daí que nos é fornecido consolo e direção, mesmo nos tempos de provação. A gente lê o versículo agora aí, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, vamos ler? Porque sabemos que mesmo nos tempos de crise, dificuldades, o nosso consolo e a nossa direção é que nada, nem ninguém, nenhuma outra coisa pode tirar de nós o amor de Cristo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mantenha aberto aí. Então, tudo coopera para o nosso bem. Mas para o nosso bem quem? Porque muita gente usa esse versículo que tudo coopera para o nosso bem. Mas de quem? Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Ou seja, aquele que ele escolheu. Para eles, Deus coopera tudo para o nosso bem. Agora continua até o final do capítulo. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
E aos que justificou, a esses também glorificou. Até o 39? Na verdade, a gente vai ler agora aqui 37 até o final. Do 37 até o final. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você vê aí que você perseverar na verdade e você confiar na justiça de Cristo, todo consolo e direção vem desse verso aí, que a gente pode entender que nada pode tirar a nossa paz em Cristo. Nada pode tirar o amor de Cristo em nós. Se Deus nos pegou na sua mão, nada pode tirar da mão dele. E isso que nos consola e nos dá direção. Amém? Vocês têm alguma dúvida em relação a tudo isso aí, sobre a justiça de Cristo, sobre a perseverança na palavra? Nada? E isso molda a nossa esperança futura, tudo isso. Onde está nosso pensamento? Onde está nosso futuro? Quando a gente pensa no nosso futuro, a gente pensa daqui a 30 anos só? Onde que eu vou estar trabalhando? Onde que eu vou estar estudando? Como vai ser a minha família? Como vai ser meus netos? Mas a gente não tem uma perspectiva muito maior quando a gente persevera na palavra e na justiça de Cristo. A gente molda a nossa esperança futura. Que a obediência à palavra e cientes da justiça de Cristo em nós, imputada, faz com que o crente mantenha a perspectiva eterna. Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente já falou, a gente vence isso tudo com a perspectiva eterna, na esperança da vida eterna. Reforçando a esperança da vida eterna e na justiça final que será realizada por Deus. Isso traz consolo e direção no mundo de hoje. Mesmo a gente tendo taxado de machistas, né? De intolerantes, de fanáticos, porque isso só tende a aumentar. Mas nossa perspectiva é eterna. É na vida eterna. Amém? Dúvidas? Comentários? Ninguém quer falar nada hoje, né? Amém, irmãos. Então, Deus os abençoe. E agora podemos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse período de estudo em que Teu Espírito Santo nos consolou com a Tua palavra, nos exortou com a Tua palavra e nos incentivou, Senhor, a ser firmes na justiça de Cristo, Pai, para que possamos ficar inabaláveis, ó Pai, em qualquer situação, Senhor, que venha sobre nós. Que o Senhor possa nos ajudar sempre, Senhor, estar conosco, Senhor. E que nossa mente possa estar voltada para Ti, para a Tua justiça, confiando, Senhor, no Teu eterno amor e na vida eterna que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, leva cada um para casa agora, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada um que aqui esteve, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Abençoa também aqueles que não puderam vir, ó Deus. E abençoa o culto, Senhor, de hoje à noite. Que o Senhor possa, Senhor, falar conosco, Senhor, através do louvor. E principalmente, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, no sermão. Nos ajuda, Senhor. Nos exorta, Pai, com Tua palavra. Nos consola, Senhor, com o Teu evangelho. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém?